Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Escola EcoPrime. E hoje a gente vai falar sobre como discipular filhos de idades diferentes e a gente vai estar recebendo aqui Kate César, que é autora, né, do podcast Projeto do Coração. E a gente vai estar conversando hoje sobre discipulado, o que é discipulado, o que é discipular os nossos filhos, quais os recursos que nós dispomos e como nós podemos fazer isso, né, com intenção e de forma eficiente, né, com os recursos que Deus nos deu. Então, Kate vai estar passando pra gente algumas dicas bem importantes, bem interessantes. E vocês são muito bem-vindos, Mário, Ana, Caroline, Dani, Larissa, Adriele, Carolina, Wellison, Euridice, Leonardo, Vande. Sejam todos muito bem-vindos para essa live. Aproveita aí e clica no aviãozinho, convida mais pessoas que podem ser abençoadas com essa live. Nosso objetivo, vocês viram aqui onde é que eu tô, né? Bati aqui o pé no fio, tá o telefone carregando. O nosso objetivo hoje é de trazer estratégias práticas para você pai, para você mãe, ajudá-los a conduzir os filhos até Deus através de um bom discipulado, né? Mesmo com crianças de idades diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar com Kate. Ela já entrou aqui. Olá, Kate! Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Muito bom poder ter você aqui para a gente poder conversar hoje sobre esse assunto tão importante que é discipulado, né? O discipulado dos Uhum. nossos filhos, como discipular os nossos filhos, como discipulá-los em idades diferentes, né? Você tem três, né? Isso. Eu queria que antes Bem, de a gente começar, você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. tá bom, tá bom. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Sim, tenho três filhos. Meu nome é Kate, Kátia. Eu sou filha de pai americano, mãe brasileira. Nasci aqui nos Estados Unidos, mas morei minha vida inteira no Brasil. Então, né, quando você tem um nome um pouco diferente, cada um fala de um jeito, não tem problema nenhum. Então, eu cresci minha vida quase toda no Brasil. Me formei no Brasil em psicologia, conheci e casei com meu marido, Thiago, e ficamos uns 2 anos no Brasil depois de casados, aí mudamos para cá. Eu moro em Indianápolis, nos Estados Unidos, minha família está aqui. Moramos também um ano na Espanha, em Madrid, como missionários lá por um ano. E estamos aqui desde 2011, logo depois nasceu meu primeiro filho, eu tenho três meninos. O Lucas tem quase 10, ele faz 10 daqui a 2 semanas. O Samuel acabou de fazer 8 e o Caleb vai fazer 6 daqui a pouco. Todo mundo faz aniversário tudo junto aqui, é maio, junho. Então nós estamos praticamente com. As idades estão praticamente 6, 8 e 10. Logo, logo. Daqui a É seis bom, semanas já todo mundo completa. é bom porque faz a festa todo mundo junto, né? Olha, funcionou até ano passado. Ano passado foi a última vez que eu me safei com essa. Agora cada um quer de um jeito. Mas durou um bom tempo, durou um bom tempo. Com certeza. Pois E é. Kate, para quem não me conhece, meu nome é Andressa Oliveira. Eu sou diretora da EcoPrime International Christian School. É uma escola aqui em Aldeia que está em atuação há 10 anos. Né? Recentemente nos tornamos confessionais, entendemos a importância da educação cristã e nos tornamos uma escola cristocêntrica, né? Onde Cristo está no Que legal. centro e onde nós entendemos o nosso papel, que o nosso papel é conduzir, ajudar as famílias a conduzir os nossos alunos até Deus. E é por isso que a gente Sim. tem chamado e convidado pessoas como Kate, né, que tem feito esse trabalho de ajudar famílias a criar seus filhos para Deus, né? Então, o nosso objetivo quanto escola é esse, né? Hum, Ajudar também famílias, as nossas famílias e outras famílias a conseguirem entender a sua missão a partir de uma visão bíblica, né? Para uhum, que a gente possa fazer até em obediência, né? Aquilo que Deus nos chama a sim. fazer, que é conduzir os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração, né? E a viver Hum, uma vida de obediência, de glórias e louvores a Ele. Então, é isso. Kate, a gente está fazendo aqui a live através do canal do Projeto do Coração. Então, antes de a gente entrar uhum,
discipulado. Me fala um pouquinho desse projeto, de como surgiu o projeto do coração, né? E há quanto tempo tá aí vocês têm feito esse trabalho? Uhum. É, tem que ser por aqui que eu não tenho outra, eu não tenho outra rede social, então é só essa Isso! mesmo. Mas, então, faz 3 anos que o podcast começou. Podcast é uma coisa que, para mim, eu só fui apresentada a isso quando meu segundo filho nasceu. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei bastante de ler, sempre li bastante. Depois que nasceu um filho, já não deu muito mais, assim, deu, mas assim, daquele jeito. E depois que nasceu o segundo, quando meu segundo nasceu, o primeiro não tinha completado 2 anos ainda, e eu tava assim, né? E eu sabia que eu precisava de mais ajuda, de mais informação, eu precisava do conteúdo que as leituras me traziam, mas eu não tinha assim, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sei que para quem me escuta já não deve ter graça nenhuma, mas a verdade é que se eu dormir, se eu fosse tentar ler o rótulo do shampoo, eu dormia no chuveiro. Assim, a exaustão era tamanha essa que se eu olhasse, tentasse ler 2 frases, eu capotava. E aí uma amiga minha me apresentou, tipo assim, você escuta podcast? Eu nunca nem sabia o que era aquilo. E ela me apresentou alguns em inglês, e aquilo foi muito bom para mim, porque me ajudou enquanto eu lavava uma louça, trocava uma fralda, ou fazer alguma coisa. Não é a mesma coisa que ler, mas me ajudou a ter um pouco de conteúdo, aprendi, né, mais aprendizado. Aí veio audiobooks, enfim. E eu casei super novinha, eu casei com 19. Então eu fui a primeira das minhas amigas a casar, a ter filho. Aí, à medida que as minhas amigas, então, depois foram casando e tendo filho, eu já tinha os dois. E me perguntavam, né, preciso de ajuda, preciso disso. Aquelas coisas que a gente faz com a amiga, né? Manda mensagem, socorro, meu filho tá fazendo isso, o que eu faço? E eu sempre queria indicar os podcasts que eu tava escutando. Falei assim, isso aqui me ajuda bastante, esse episódio foi muito bom pra mim. Só que são todos em inglês, né? E essas minhas amigas brasileiras, cresci minha vida inteira no Brasil. E aí eu comecei a procurar podcast em português com essa temática de família, casamento, criação de filhos, com um olhar cristão. E na época não tinha. Hoje, já 3 anos depois, tem bastante, na verdade, tem bastante. A Vívia comentou, ela é uma delas mesmo que vinha me perguntar. E eu queria tanto indicar, mas não tinha. E hoje não é mais a realidade, tem vários muito legais mesmo. E aí Deus estava colocando no meu coração, tipo, se você tá percebendo a lacuna, então entra na lacuna. E era uma coisa que eu podia fazer aqui de casa, né? Eu não trabalho fora, é uma coisa que, desculpa, meu cachorro, era possível e viável do jeitinho que eu sei fazer, né? Não é tanto a minha área. Mas aí Deus pega o que a gente faz, ele pega os nossos peixinhos e pãezinhos que são um nada e ele faz o milagre, né? Ele multiplica, ele faz o que ele bem entende com aquilo. Verdade, muito bom. Que Deus continue te abençoando e te usando, né, nesse projeto, nesse ministério, porque por mais que tenham pessoas, né, existe sempre a necessidade de vozes diferentes, de formas diferentes, né, para falar para as mulheres que têm vivido esse desafio da maternidade, né, todos os dias. Mas muito bom. Kate, a gente vai falar hoje sobre discipulado, né, sobre como discipular filhos de idades diferentes. E antes de a gente entrar no assunto de como discipular em idades diferentes, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quando foi que você entendeu a necessidade de discipular os teus filhos? Foi logo no começo? Quando você foi mãe, você já entendia que precisava discipular? Ou isso veio depois? Olha, eu tive o privilégio de crescer numa família que tinha já essa prática, então, e eu digo privilégio porque não é, né, foi uma coisa que me foi dada, eu não tenho mérito nenhum nisso, né? Mas meus pais e até os pais dos meus pais também, os meus avós paternos, isso é uma tradição que vem lá já de 2 gerações antes que a minha. Então eu cresci num lar que sempre tinha devocional toda noite, não, assim, toda noite, né? Tem dia à noite que não, mas assim, era o normal, era a rotina. Então, para mim, ter filhos é fazer devocional à noite, fazia parte daquilo que já era a minha rotina, já era o meu normal. Então, quando eu me imaginava como mãe, fazia parte, né? Do mesmo jeito que eu me imaginava jogando jogo de tabuleiro, que minha família também sempre jogou, eu também imaginava fazendo devocional à noite. Então, eu sei que não é a história da maioria das pessoas, mas eu tive esse privilégio mesmo. Então, não é mérito meu. Eu vejo alguns amigos, até pessoas bem próximas, que estão construindo do zero. E eu digo que eles têm muito mais crédito para falar do que eu, porque eles tiveram que criar algo que não tiveram.
que isso é muito mais difícil, né? Então, vocês, pais que estão aí tentando criar uma coisa que não tiveram, saibam que vocês estão dando um presente para os seus filhos de terem o que eu tive, que é só poder reproduzir. A gente muda um pouco uma coisa aqui ou ali, né? A gente faz do nosso jeito, mas o presente que vocês estão dando para os seus filhos, eu sei que é difícil, e é difícil criar algo que não existia antes, né? Mas o presente que você está dando para o seu filho, para sua filha, é isso, deles poderem crescer com isso sendo normal e não terem que recriar algo quando for a vez deles, né? Verdade. E Kate, o que seria, na tua visão, qual é o papel do discipulado, né, na nossa família? É, bom, é como qualquer outra coisa, só que é a coisa mais importante. Do mesmo jeito que a gente modela para os nossos filhos higiene, alimentação, a gente modela tantas coisas para eles, atividade física. Nossos filhos estão aqui para serem ensinados a viver, a se conduzir, a se comportar. E, e o discipulado é isso, assim, eu não quero simplificar, mas é ensinar a andar no caminho. Então, não precisa ser mais complexo do que o ensinar uma. Na verdade, eu acho a alimentação saudável bem complexa. Então, para mim, o discipulado. Eu sei, essa A hora parte que eu falo mais assim, ai, que difícil difícil. da educação, não é? Eu acho também. Até porque eu não sou uma pessoa muito saudável, assim, então tem que me falar. Enfim, mas do mesmo jeito que outras coisas, né? A gente acha que são. Faz parte do cotidiano. O discipulado é o mais importante, né? Se o nosso filho tiver uma alimentação saudável, mas não compreender o evangelho e não aceitar Jesus como Salvador, a, o prejuízo é muito maior do que o seu filho comer um biscoito, uma bolacha no almoço, entendeu? Então não é que tá certo comer bolacha no almoço, mas eu digo, a gente se preocupa tanto com tantas outras áreas que deveríamos nos preocupar. Sim, faz parte, somos pais. Mas da mesma forma, cotidiana, diária, como que eu ensino higiene para os meus filhos? Eu tomo banho toda noite. Eles entendem que isso é uma coisa que a gente faz. E que a gente, né, se arruma, a gente não sai de pijama, a gente escova o cabelo, a gente escova os dentes, a gente não sai de casa sem escovar os dentes. Coisas simples assim, que o devocional parece uma coisa de sete cabeças e é tão simples quanto ensinar, tipo, escova seus dentes antes de sair de casa. É bem isso, né? Uhum. Ok, e quais são os recursos que normalmente você usa no discipulado com teus filhos, né? No dia a dia, na rotina? Muda muito, para ser bem sincera. E também, só dose aqui de realidade, o nosso empenho, a nossa constância com isso também muda, sabe? Assim, eu queria dizer aqui com toda, eu queria poder dizer que é toda noite, é sagrado, é certinho, e não é. Tem épocas que a gente está muito melhor e que realmente é uma coisa mais regrada. Tem épocas que se sair uma vez na semana nós estamos no lucro, entende? Então, é, não vai ser uma coisa perfeita, aqui em casa pelo menos não é, mas é que a gente não desiste, né? Você, não, peraí, nós estamos, vira e mexe, eu e meu marido, a gente fala assim, não, nós estamos toda noite, porque vira e mexe, você fala assim, não, tá todo mundo exausto, hoje a gente não vai fazer, porque o nosso horário é mais à noite. Ou tipo, chegamos super tarde, hoje à noite não dá. Não tem problema isso ser de vez em quando, mas de vez em quando a gente se vê, tipo, toda noite não dá? Sério, toda noite tá todo mundo exausto. Toda noite tá atrasado, então tem uma coisa errada. Então a gente se vê ali nesses ciclos, aí ou eu chamo, ou ele meio que dá uma chamada de atenção, ou eu, né? Tipo, viu, acho que a gente precisava, né, tomar uma vergonha na cara, porque tá constante agora. Aí a gente fala assim, é verdade. E aí vai o quê? Aí recomeça, aí entende? Então, E não tenta de é. novo, né? E por isso que é importante essa parceria, né? Assim, do casal, de estar uma. É tão bom quando você tem um parceiro que está no mesma, como eu digo, com o mesmo objetivo, que entende a Hum, missão da mesma forma, né? Porque é. é isso, Uhum, né? É difícil nós fazermos o que é certo. E muito. aí tem uma pessoa do lado, né? Apontando a gente, tem que se ligar aí que não tá dando, né? Vamos aqui voltar aqui pro prumo. É muito É. importante, né? Eu sei que Deus dá graça porque a gente precisa quando a gente precisa. Então eu sei que se em algum momento alguma coisa acontecesse com meu marido e eu me encontrasse como a mãe sozinha dos meus filhos, se acontecesse uma tragédia, alguma coisa, eu sei que ele me daria graça. Mas quando eu vejo mãe ou pai
ou solteiro, ou que perdeu o cônjuge, ou que é o único cristão ali na família também, que não tem cônjuge, eu fico realmente impressionada, porque já é muito difícil com o apoio, como você falou, de um cônjuge que está ali caminhando junto comigo, e mesmo assim já é difícil, né? Então eu sei que Deus dá a graça que a gente precisa quando a gente precisa, mas eu fico realmente impressionada com. Porque fazer sozinho deve ser muito difícil. Verdade. E, ok, e nessa devocional que vocês normalmente fazem à noite, a gente também Hum. prioriza as noites, né? Acaba que a rotina, acho que a maioria, acaba que encaixa-se melhor à noite. Me fala um pouquinho dessa devocional, quais são os elementos da devocional, como é que vocês fazem e estruturam essa organização com os meninos. Eu acho que você perguntou dos recursos e eu acabei nem falando, né? Perdão. Mas a gente vai depender muito do que a gente está usando na época. Tem vários, a gente vai pulando de material em material, termina um, acha o outro. É, assim, tem várias coisas. A gente começa um que às vezes é legal, às vezes não é. Mas é muito simples. Os meninos, eles já estão maiores, então muda agora, né? Eles têm um pouco mais de atenção. É diferente do que quando eles tinham 1, 3 e 5, que tinha que ser uma coisa assim de 5 minutos, rapidão, né? Então, assim, é diferente, vai mudando à medida que a sua família vai crescendo, vai mudando. Mas realmente é muito simples. A base é a gente junta tudo, todo mundo ali, os três ficam no mesmo quarto, os três compartilham um quarto. Então já ajuda, né? Já é tudo de uma vez. Todo mundo na cama, a gente conversa um pouquinho sobre o dia. A gente, no momento, a gente tá só. O Thiago, ele resolveu fazer. É, ler o Provérbios do dia. E é uma coisa. Então, assim, a gente tá fazendo isso. É a primeira vez que a gente tá lendo a Bíblia só, sem nenhum recurso a mais, direto, né? Geralmente é uma coisa, mas a gente tá fazendo isso, ele pega, ele lê, a gente nunca termina o capítulo, nunca. Chega, trava em um dos versículos, alguém trava, alguém fala assim, mas como assim? E aí a gente para, explica aquilo, tem uma conversa sobre aquilo. Se for rápido a dúvida, a gente toca, mas nunca é rápida a dúvida. E aí para, conversa, explica aquilo, ficou uma lição. E aí, os meus filhos, eles conversam pra caramba, eles têm muitas perguntas, então a gente fica naquilo, conversa, explica isso, eu acho isso, e tipo, um exemplo disso é isso. Aí a gente fala assim, ok, então vamos pedir pra Deus ajudar a gente a entender isso amanhã. E vamos lembrar disso. Então é muito simples, não precisa ser complexo. Às vezes a gente usa material diferente, assim, mas muitas vezes eu acho que a gente deixa de fazer algo achando que tem que saber muita coisa, tem que fazer uma coisa muito elaborada, tem que fazer uma atividade tal, um jeito tal. E é legal de vez em quando, mas não é sustentável. Ninguém consegue fazer isso todo dia, entendeu? Então acho que você tem que ter um plano simples. E aí um dia tá empolgada, quer fazer um estudo mais assim, vamos fazer uma atividade assim também, muito legal. Mas quando a gente acha que tem que ser assim todo dia ou toda semana, ninguém dá conta disso, né? Fica muito exaustivo e você acaba deixando de fazer porque você não preparou o material. Então a rotina da gente já é Claro. tão intensa, a gente já tem motivos de sobra para não fazer, né? Que aí a gente acaba colocando mais coisa em cima. E tu É. estavas falando sobre provérbios, e provérbios é extremamente rico, né? A gente fez aqui há um tempo atrás provérbios, e é isso, né? Cada versículo tem capítulo que você para, acho que versículo por versículo dá vontade de passar, né? Um tempinho comentando com eles sobre cada coisa. E é muito prático, porque traz muitos conteúdos de escolher amizades, por exemplo, de você ser Sim. honesto, né? Então, Traz assim, muito coisa conteúdo da mulher também que desvia os homens. Tipo assim, a gente vai ler esses. da mulher adúltera, né? A É, gente leu isso aqui. A a gente gente lê também. fez. Pois é, mas aí lê, e agora tem que explicar um contexto, né? Aí você lá vai lá Pois é, explicar e pois é. tal. Mas aí a gente fez com a linguagenzinha, assim, dentro, né, da expectativa. Eu tenho um de 14, um de 12 e Hum. uma de 8. E Legal. tenho agora um recém-nascido de 4 meses. Você falou, olha só, É. que legal. Então, assim, a gente já. Então, assim, eles já estão mais velhinhos, né? Então a gente faz essa. A gente colocou e tal, para eles, a gente fez esse ano passado, o livro de provérbios. Mas é muito bom e fica a dica, né? Para o pessoal aí, Uma coisa provérbios é simples. muito legal para fazer esse É, trabalho com os meninos, para ler junto com eles, né? E discutir tem trinta e sobre um várias tem, coisas. tem 31 capítulos, quer coisa mais prática que isso? Tem 31, não precisa da sequência. Hoje é dia 13, vamos ler o dia 13. Ontem todo mundo dormiu antes, então não, entende? Não precisa dar sequência. É muito simples.
A gente É. começou isso porque meu avô, ele faleceu em dezembro. Isso era uma das coisas que ele fazia. Ele lia 5 capítulos da Bíblia por dia. Aí a gente falou assim, não é tudo isso aí. Mas todos os primos decidiram que a gente ia, então, nesse ano, em honra ao meu avô, a gente ia ler um provérbio por dia durante o ano inteiro. Um projeto de primos. Minha irmã me deu a ideia, achamos super legal. Então, estamos fazendo isso. Então, a gente já falou assim, por que não envolver os meninos também? Aí eu falei, boa ideia. Partiu tudo dele. E eu fui, gente, eu fui a pessoa que falou assim, ai, não é mais fácil a gente dar uma Bíblia mais fácil pra eles? Não é mais fácil a gente só ler a historinha? Eu fui a pessoa que falou isso. E graças a Deus, como você falou, que tem 2 pessoas, ele falou assim, não, eles têm que ouvir, eles já leem a Bíblia, eles leem a Bíblia sozinhos e a gente também tem que, não que os outros recursos não são bons, mas aí eu falei, tá certo, tá certo. E ele tá certíssimo. E as conversas que têm saído, assim, eu tenho 3 meninos, então às vezes saem umas conversas meio tortas que você fala assim, nossa, de onde que saiu isso? Então, assim, mas vira e mexe. Vira e mexe, saem umas conversas muito ricas. Né? Tem dia que eles estão só pra palhaceira e tudo bem, faz parte. Também não quero. Também vai ter nossa expectativa como pais, né? Se a gente espera que todo dia eles vão ter vão ficar super engajados com aquilo e vão sair com uma lição e vão entender e vão. Nem assim, não podemos esperar isso, né? Então a expectativa tem que sempre ser. Nós, como pais, vamos fazer a nossa parte. E uma vez ou outra, alguma coisa vai grudar na cabeça deles, mas quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Mesmo nos dias que eles brincam e acham super engraçada aquela palavra nada a ver e só fazem palhaçada, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo não tocou o coração de um deles? Eu não sei. Perfeito. E é isso que você falou é massa, né? Porque assim, quando você toca em alguns assuntos, e como o Provérbios ele é muito prático, aí você toca em alguns assuntos e acaba surgindo coisas que eles não falariam para você se você não tivesse trazendo aquele conteúdo, né? Então você acaba Sim. descobrindo coisas. A gente descobriu coisas que tinha É. acontecido já e que eles trouxeram à tona porque se lembraram, por conta de uma É, dúvida que teve, por conta de um versículo que escutaram, né? Então dá a exatamente. oportunidade a gente de explicar para eles. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não foi certo, ó, isso aqui, olha o que é que diz aqui, né? E Hum, assim poder fazer esse trabalho aí é. de discipulado. Exatamente. Mas, Kate, me fala o seguinte, em relação, você disse aqui que você às vezes você lia a Bíblia, né? E você também você trabalha com outros recursos, às vezes com os meninos, né? Que recursos seriam esses? Seriam devocionais prontas? Às vezes sim. Isso que é uma coisa também, né? E eu sei que no português tem bastante coisa também, mas no inglês tem muito recurso, muito, muito mesmo. Então, às vezes a gente percebe um dos meninos com uma dificuldade num assunto, eu mando mensagem para minhas amigas, procuro na internet, né? Recurso para sobre tal coisa. E nem todos são bons, mas é fácil de achar. Então, eu acho que também a gente precisa ser um pouco, né? Hoje em dia a internet está aí, tem tanta coisa já pronta. Não precisa de nada além da Bíblia, mas muitas vezes esses recursos ajudam bastante. Então, teve uma época que meus filhos estavam um deles estava super envolvido com ciência, queria entender as coisas, e aí eu procurei, achei um devocional super legal de Deus e ciência, mostrando como Deus criou as coisas e que incrível que Deus é, e sempre tinha uma coisinha para aprender de ciência, junto com um versículo, Que muito legal. legal. Então aquilo foi super legal pra gente durante uma época, super. Então, assim, é, coisas assim. Então, o último que a gente que a gente trabalhou com eles foi sobre os atributos de Deus, que eu gostei tanto, entrei em contato com a autora e ela me permitiu traduzir para o português. Então, aos poucos, ele está sendo soltado lá no podcast, o Legal. material lá para você imprimir e tudo mais, porque é, cada vez mais meus filhos estão crescendo, a gente vê eles começando a tentar se entender no mundo, quem eles são e tudo mais, e até como nós, como adultos, a gente tem dificuldade com identidade, né? E nós não vamos nunca entender nossa identidade se não soubermos quem Deus é, né? Então, partimos disso e é super lúdico, engraçadinho, bonitinho, tem simbolinhos para te ajudar na memorização e tem coisas bem práticas, por exemplo, Deus é imutável. Então, isso quer dizer que você está seguro, porque se Deus não muda, ele também não muda de opinião. Então, assim, é uma coisa assim. Então, Deus é infinito. Isso quer dizer que você é amado sem limites, né? Deus é criador. Isso quer dizer que você foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Então, assim, coisas simples que os Que meninos massa. decoram.
Eu faço com eles e vira e mexe eu tô chorando. Porque assim, é verdade, eu preciso lembrar disso. Ah, com certeza. E, Kate, você estava falando assim, os meninos estão crescendo e tal, então, o que é que você acha que mais você precisou ajustar nesse crescimento dos meninos, né? De quando eles eram menores para agora, nesse momento nesse processo de discipulado? Eu acho que desde que os nossos filhos nascem, a gente subestima a capacidade deles, desde o comecinho. A gente subestima a nossa capacidade do bebê de dormir, a gente subestima a capacidade do nosso pequenininho de entender, então a gente não explica. Então eu acho que para mim o maior desafio sempre é de elevar o nível, não necessariamente a expectativa, mas de falar com eles, porque normalmente, como mãe, a gente fala com os nossos filhos como se eles fossem muito mais novos do que eles são. Né? Isso os irrita, meu que tem quase 10 anos, assim, quando eu vou falar com ele do mesmo jeito que eu falo com o que vai fazer 6 agora, ele fala assim, eu sei, eu entendi, você não precisa falar comigo desse jeito, e é verdade. Por que eu faço isso? Mas então, para mim, é sempre uma luta de esperar mais. De novo, não digo assim de expectativa alta, mas dizer assim, meu filho ele entende, ele vai conseguir entender. Eu não preciso simplificar a teologia para ele, eu não preciso simplificar essa história para ele. Eu posso explicar. Algumas coisas eles vão entender, outros não, mas né, algumas coisas vão ficar fora da compreensão deles. Mas a minha dificuldade, talvez não seja da maioria, mas é de sempre tentar simplificar as coisas ao ponto de deixar, quase como se deixar Deus muito compreensível. E ele não é. Então, assim, a minha maior dificuldade é de sempre. O que eu quero sempre usar palavras acessíveis, mas não simplificar quem Deus é. Não sei se isso faz sentido. Então, essa é a minha maior dificuldade. Não simplificar o que não é simples, né? Tipo, Exatamente. Não tentar explicar o que é inexplicável. E não tentar, e também não fingir que eu sei tudo. Então, muitas vezes, meus filhos vêm com uma história, tipo, viu? Por que Deus fez isso nessa história? E às vezes é uma passagem super complicada. E às vezes eu falo assim, eu não sei. Eu não sei, eu também não fico com sei. essa dúvida, entendeu? Eu também achei desnecessário isso. Eu não entendi. Mas aí que a gente pode, né, assim, primeiro, acho que uma das coisas que eu ia falar é que nós precisamos estudar. O nosso exemplo é o que arrasta. Então, se a gente está sempre tentando fazer uma coisa com eles ou querendo, exigindo deles uma atitude que a gente não tem, se os nossos filhos não nos veem tendo devocional, estudando a Bíblia, vai durar só até um certo tempo a nossa influência de poder fazer o devocional com eles e eles assimilarem isso, né? E não olharem a nossa hipocrisia. Então, mas nós precisamos ter o nosso tempo devocional não só para o exemplo, mas porque a gente precisa aprender. Eu não sei como que é, você que tem as crianças mais velhas também, mas nossas perguntas dos meus meninos têm mudado pra caramba nos últimos anos e não são perguntas fáceis. Não são mais perguntas simples. Desde o começo não eram, mas Vão muitas piorando, vezes né? vão ficando sérias e eles não têm vergonha de perguntar, eles não acham tipo, ai, acho que vão achar ruim se eu perguntar isso, não tem dessa, eles perguntam mesmo. E você, mas peraí, né? Coisas assim, tipo, se o diabo pedisse perdão, Deus não ia perdoar? Se ele não perdoa todo mundo? Ou, então os anjos, aonde que criou o anjo que não fala aqui nos dias da criação? E onde que... Anjo é o quê? Coisas assim que você fala assim, algumas coisas eu fico assim, eu não sei. Algumas coisas a gente não sabe porque Deus não quis que a gente soubesse mesmo, assim, no sentido que não tá lá explícito na Bíblia. Outras coisas eu não sei porque eu não estudei a minha Bíblia o suficiente. Entende? Então, eu preciso estar sempre estudando e eu posso falar para os meus filhos, eu não sei, mas você me colocou essa dúvida e eu gostaria de aprender junto com você. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos aprender e entender que algumas coisas a gente sempre pode aprender mais, mas algumas coisas a gente nunca vai compreender perfeitamente, né? Porque senão Deus não seria Deus. Perfeito. 3 coisas bem importantes que tu falaste, né? A primeira questão do exemplo,
Segundo a questão, a gente às vezes, quanto mãe, a gente quer estar sempre certa, a gente quer dar a impressão aos nossos filhos que a gente sabe tudo, né? Mas não é bem assim, e acho que a gente precisa ter essa humildade, né? De tanto quando erra, reconhecer que errou, pedir perdão a eles, como também de, na hora de uma pergunta, dizer assim, eu não sei, né? Vamos aqui pesquisar, como você colocou. E tudo bem, né? Tranquilo, a mamãe não sabe de tudo. Por último, a questão do quanto a gente precisa conhecer da palavra de Deus e fomentar essa sede, né? E eu acho que acaba que a nossa devocional funciona muito como a devocional deles. Eu não sei pra você, mas assim, a minha, às vezes, de a gente lutar contra a nossa rotina, que às vezes nos engole, para a gente ter aquela disciplina de estar todo dia ali buscando a Deus, né? Se entregando. E é fogo, porque a gente sabe que quando a gente faz, o dia é mais leve, parece que você está mais disposto a amar, sua paciência triplica. E mesmo assim, é interessante A gente não faz. Exatamente, a gente não faz. Né? É terrível, como é o nosso coração, né? Mas é uma luta mesmo diária de a gente buscar isso. E isso você falou é muito importante, até pensar nisso, né? Que é também para exemplo deles. Na hora que eles veem a gente lendo, né? Eles vão entender que isso é importante na vida deles também. Ô, Kate, em relação ao devocional dos meninos, eles, como é que vocês pensam isso? Assim, essa questão dos meninos fazerem devocional sozinhos. Vocês incentivam eles a fazerem? Eles optam por fazer? Vocês orientam que façam? A gente incentiva, a gente orienta, e na verdade, só os dois mais velhos que têm o tempinho deles, o de 5 para 6 anos, ele não lê. Então, assim, ele lê, mas daquele jeito, né? Então, assim, lê, mas não lê. Então, ele não lê sem a ajuda. Então, os dois que leem sozinhos, eles têm o tempo deles, não é com uma super frequência, tá? Eu nem sei te falar quantas vezes na semana, mas eles têm um materialzinho que eu vou achando as coisas, um caderninho, mas a gente explica para eles que o importante é você ler um pouco, buscar compreender aquilo, fazer pergunta do que você não entende, e aí a gente incentiva a escrever uma oraçãozinha ou escrever o versículo que mais chamou atenção, copiar no caderno. Não tem uma coisa muito elaborada. Às vezes tem um caderninho que um material aqui que eu acho legal, que ajuda nessa sequência, né? Que fala assim, já leia esse trecho, copie este versículo, uma coisa um pouco mais estruturada, mas às vezes eles fazem, às vezes não, às vezes eles só precisam ser lembrados amorosamente, vão saltitante correndo, às vezes não é tão amorosamente, eles também não vão saltitante fazê-lo. Então, assim, às vezes eles ficam super animados com uma coisa que eles, mãe, olha aqui o que eu li. E às vezes é tipo, mas por que eu preciso fazer isso de novo? Entende? Então, do mesmo jeito que às vezes eu faço minha devocional também só para marcar a checklist, assim. Para ser bem sincera, às vezes eu também faço e faço errado. Faço só para na minha cabeça ser mais uma daquelas coisas, tipo, pronto, fiz. Mas agora eu não vou lembrar onde que eu li isso, eu também nem vou lembrar o que eu li, mas era uma coisa de precisamos sempre voltar. A maior dificuldade da oração, era sobre oração, a maior dificuldade da oração é comparecer. A coisa mais difícil é voltar de joelhos. A coisa mais difícil é você chegar lá todo dia. O horário em si, o fazer devocional em si, nem é assim... não é o mais difícil é você chegar, é você realmente aparecer ali de novo. Então, vão ter dias que aquilo não vai, porque você não tá aberto, porque seu coração... Mas se você chegou ali e fez, o teu corpo, a tua mente, eles estão obedecendo, né? Por mais que talvez ali no coração esteja um pouco longe, mas você força o teu corpo a ir e a aparecer. E no dia seguinte você força ele a aparecer de novo. E você força ele a aparecer de novo, né? Isso, perfeito. Eu acho que é isso. Até para a gente poder criar a rotina, né? De devocional, de conversa com Deus mesmo. Eu acho que essa questão de a gente se forçar é muito importante. Né? Tem gente que diz, não, porque às vezes a gente espera, a gente ter vontade, às vezes a gente tá tão cansada, a gente tá com a cabeça cheia de coisa para resolver, né? Que não consegue, às vezes, nem se concentrar. Às vezes eu pego um capítulo para ler
e eu tenho que recomeçar ele umas 3 vezes, porque eu estava ali no terceiro versículo, aí depois você vai lendo automático, pensando nas coisas que você tem que Ah, ler, sim, já aí fiz a eu lista meu de Deus, o que que eu compras. tô lendo? Volta de novo, É, né? exatamente. Para poder ler, mas é isso, né? Acho que é o compromisso, é a obediência, é a gente se esforçar por fazer aquilo que a gente sabe que é certo e que é o melhor para nós e que vai nos ajudar também a cumprir a nossa missão com os nossos filhos. E É. Kate, em relação à questão das diferentes idades, né? Como é que Hum. você lida com esse desafio de ter 3 filhos com idades diferentes? Por exemplo, de 5 para 6, ele entende diferente do de 10, né? Do mais Claro, velho com claro. 6. Então, como é que vocês lidam com essa diferença? Ah, hum, a gente faz tudo junto. Agora, realmente, o meu caçula já tá numa idade bem mais de igual para igual. Claro, não é a mesma coisa. Você falou de 6 para 10 anos, tem uma diferença grande. Mas ele já entende tudo, ele já conversa igual, ele acha que ele tem 10 anos. Se você for perguntar, ele acha, Isso já né? ajuda, então, né? Nossa, com todo o ser dele, ele acredita que ele é igualzinho o irmão mais velho. Então, aqui que ele vai admitir que ele não entendeu ou que ele acha chato. Ele tá ali, ó. Não é, eu também acho, entendeu? Então É a o que mais personalidade dele participa. ajuda. Do Demais. feedback que mais participa. Exatamente. Mas eu acho que a nossa tendência sempre é nivelar pelo mais novo. E a minha opinião é que a gente deveria nivelar pelo mais velho. Não no vocabulário, mas no ensino. Então, eu sou mais a favor de, como eu falei, acompanhar o nível. Agora, é diferente, por exemplo, 14 anos, mas ele tem 14, seu bebezinho tem 4 meses, aí é bem diferente, óbvio, né? Então eu acho que tudo depende também da diferença. Agora, os meus aqui são escadinha. Então eu posso ou nivelar todo mundo para os de 6 anos, ou nivelar todo mundo ali para o mais ou menos de 9 e 10. E a gente escolhe fazer o de 9 e 10, e aí, por exemplo, tem coisas simples que você pode fazer, como deixar o caçulinha, às vezes ele fica dançando no quarto enquanto a gente tá fazendo as coisas, e os outros dois estão quietinhos sentados, ele tá lá, assim, né? Jogando bichinho, mexendo com massinha, entendeu? Então, e entender que tudo bem, não tem problema. É apropriado da idade dele. Ele tá cheio de energia, ele vai entender aquilo de uma outra forma. Então, eu prefiro compreender e entender que cada um vai participar disso de uma forma, mas manter tudo junto e tentar nivelar pelo menos o ensino para o mais velho. Não sei se faz sentido. Para mim faz também. A gente normalmente, né, a gente aqui também tem 3 idades diferentes, a gente também Uhum. faz desse jeito, né? A gente sempre busca nivelar pelo mais velho, porque o mais novo, mesmo que ele tenha algum tipo de dificuldade ou que ele tenha alguma dúvida, ele vai e faz, né? A gente tá ali no ambiente familiar, então eles não têm essa, Isso. né? Não ficam assim. Então, vai lá, faz pergunta. E é bom porque leva, eu acho que acaba que a gente acelera um pouquinho o crescimento do mais novo, né? Porque normalmente, Hum. como você disse, a gente tende a tratar eles como bebês. Então, né? E a Sim. gente muitas vezes subestima mesmo os nossos filhos. Então, a gente dá menos do que eles É. conseguiriam receber, né? E aí Uhum. acaba acontecendo que com o mais novo ele é puxado para cima por conta do ensino dos mais velhos, né? E a gente acaba Uhum. conseguindo aí ter um bom resultado com eles. Com Nesse certeza você, sentido. como professora, sabe disso, né? Eu sei que muitas vezes, tipo, pais chegam e falam assim, nossa, mas ele faz isso na escola? Porque em casa eu nunca vi ele fazer isso. Tipo, as crianças são muito mais, ó, na escola, porque os pais tratam como bebês, né? E na escola eles se viram e faz as coisas, e, né? Então, eu vejo sempre, tipo, como a gente subestima os nossos filhos, né? É verdade, puxar, né? Precisamos puxá-los para cima. Mas, Hum. Kate, me fala o seguinte: você tem feito, né? Tu estás. O podcast Projeto do Coração é desde quando? Como assim? Desde quando? Desde quando tu faz? Existe o Projeto Dois do Coração? mil e dezoito, fevereiro de 2018 que ele começou. Então, fazem 3 anos 3 anos, aham. que tu trabalhas com isso. As contas, Isso. né? A pessoa. 18, 19, 20, 21. Isso, 3. Veja, são quase 10 horas da noite, 4 meninos em casa. A gente subestima os nossos filhos, mas a gente superestima a nossa capacidade de estar coerente essa hora da noite. Exatamente. Então, vê, você tem 3 anos, né, produzindo conteúdo para famílias, conteúdo
produzido conteúdos para a criação de filhos. E eu vi que você tem também conteúdos nessa área de discipulado. Me fala um pouquinho desse material que você já produziu. Você falou aqui já do Atributos de Coração, que é algo que está indo ao ar agora. Mas me fala de outros recursos que você também disponibiliza lá no site do Projeto do Coração, que você já fez, que as famílias que estão ouvindo aqui a gente também podem acessar lá. Sim, todos estão no site. Então, se você entrar projetodocoração.com, você vai ver lá, tem um negócio que chama séries. Aí tem 3 séries. 2 já completas e uma que é os Atributos de Deus, que nós estamos trabalhando no momento. Mas, na verdade, o podcast, a ideia inicial era para ser só entrevistas. E a cada 15 dias. Aí uma amiga minha falou assim, aproveita na semana entre as entrevistas, fala alguma coisa você. Faz alguma coisa. Então, aí começou as séries entre as entrevistas com as pessoas, aí não tem... Né? Às vezes eu entrevisto uma pessoa sobre um assunto nada a ver, na semana é completamente outra, mas as séries, elas seguem uma sequência. Então, a primeira série que a gente fez foi baseada num livro daqui também, que eu tinha feito com os meninos, que chamava In This House We Will Giggle. É da Courtney DeFeo, tá tudo lá no site. Eu entrei em contato com ela, ela permitiu que eu traduzisse alguns pedaços, alguns materiais extras que ela tinha ali no livro. Então, foram... Poxa, eu deveria saber, mas eu acho que foram 10 virtudes. Então, por exemplo, amor, paciência, respeito, generosidade, coisas assim que nós queremos e devemos refletir como filhos de Deus. Então, no podcast, cada um deles tinha 2, por exemplo, falar de amor. Tinha 2 episódios. Um, nós como pais, o que nós precisamos aprender sobre isso. E o outro, dando ideias de como ensinar isso para os filhos. E aí tinham 2 ou 3 recursos para cada um. Então, por exemplo, vamos falar de amor. Tinha lá um guia, que foi o que eu traduzi do material da Courtney DeFeo. Não fui eu que fiz, mas eu traduzi o material dela, um guia de estudo em família sobre amor. Tinha algumas passagens para ler, algumas perguntas para fazer para os seus filhos. E aí uma coisa que eu fiz era escolhi por exemplo, um filme que tratasse de cada um, mais ou menos, né? Porque nenhum trata perfeito. Mas tipo assim, vamos falar sobre perdão. Vamos usar esse filme, que é um filme de criança, e tem lá algumas perguntas para te guiar em conversar com seus filhos sobre aquele filme, né? Então faz uma noite de pipoca, a gente gosta de fazer noite de filme aqui, toda sexta-feira é noite de filme aqui, mas ao invés de só consumir, a gente vai treinando eles a consumir e refletir, e ver aquilo, e criar um diálogo a respeito. Então, tem algumas perguntas lá que podem te ajudar, né, a criar esse diálogo. Então, tem essa série, que foi Vivendo Virtudes. Depois teve uma outra série que nós terminamos agora só em fevereiro desse ano, que foi O Caminho do Discipulado, que é o material da minha igreja local aqui, que eles produziram, que é para discipulado, assim, de adulto com adulto mesmo, assim, o jovem, né? Não é para criança, mas aí depois alguns casais da minha igreja aqui fizeram um material complementar de discipulando famílias. Então, usando o mesmo material, mas, por exemplo... uma das práticas, por exemplo, é aprender a entrega e confiança. Entregar o seu coração a Deus e confiar em Deus. Então, como que você trata isso como adulto e como que você discipula os seus filhos nessa área. Então, a igreja também me permitiu traduzir esse material complementar e tá lá também. Tá tudo lá no site organizado, tá certinho. Lá tem 3 recursos, são 11 práticas, né? E tem 3 recursos para cada um. Um que é um estudo bíblico, né? Que tem algumas passagens, não é estudo bíblico, mas algumas passagens para você ler, algumas perguntas para discutir. Tem um que só dando uma passada do que é aquilo, como assim ensinar o meu filho generosidade material, o que seria isso? E outro que é ideias práticas, coisas que você pode fazer. Você vai ensinar generosidade material? Ensina o seu filho a lidar com dinheiro. Aqui tem algumas sugestões de ideias do como você pode ensinar isso, como vocês podem servir em família, algumas coisas práticas, né? Então teve essa série, e agora a gente tá na série dos Atributos de Deus. Então tem os episódios, por sinal amanhã sai Deus, qual que é amanhã? Deus autossuficiente, que uma pessoa muito mais inteligente que eu sempre vem e fala para nós o que é, como assim Deus seja qual o atributo, né? E explica e dá meio que uma aulinha pra gente. E o material infantil tá lá.
no episódio tem uma parte infantil, se você quiser ouvir com seus filhos, mas também tem um material no site que você pode baixar, imprimir. De novo, esse material também não é meu, de novo, é um material que eu usei com os meus filhos. Fui na maior cara de pau, mandei e-mail para a autora, expliquei, perguntei se eu podia. Ela falou que sim, e tem muito generosamente disponibilizado, né? Eu traduzo, mando para ela e ela deixa tudo bonitinho pra gente na arte original dela. E tá tudo lá para vocês. Então, são coisas. Não, é necessário usar essas coisas? Não é nem um pouco. Mas às vezes ajuda, às vezes a gente precisa de um norte, às vezes a gente precisa de alguma coisa para ajudar. Porque eu também sou assim, às vezes eu preciso, poxa, eu quero ensinar meus filhos quem Deus é. Eu poderia fazer tudo sozinha? Podia, mas tem alguém que já fez um trabalho excelente, eu posso olhar e usar aquilo como um guia, então eu vou usar. Olha aí, gente. Então fica a dica, acessa lá o site, baixa esse material, né, para que vocês possam usar também com seus filhos. E Kate, a gente tá chegando aí no final, mas antes de finalizar, eu queria que você desse alguma dica para aqueles pais que não começaram ainda, né? Aqueles pais que ainda não tinham antenado, tá certo a palavra? Sei lá, eu entendi o que você quis dizer. Não tinha me ligado isso. que era importante. Que não tinham, né, se antenado para entender a importância de terem esse momento com seus filhos, de ler a Bíblia, de orarem juntos e tal. Então, qual é a dica que tu dá para que eles possam começar, né? Qual é a palavra de incentivo, talvez? Simples. Comece simples. Não modele o seu atropelo de ninguém. Sai do Instagram. Não olhe o que as outras pessoas estão fazendo no Instagram. Nem olhe o site lá cheio de recursos lá do podcast. Se aquilo lá vai te deixar assim. Porque às vezes a gente olha tanta informação, que a gente fala assim, é muita coisa para minha cabeça. Então, começa no simples. Sei lá, tem um livro da Bíblia que você está gostando de ler, tem uma passagem que você leu na sua devocional e você achou legal, lê com seus filhos na janta, no almoço, sei lá. Testa horários diferentes, porque às vezes você fala assim, nós vamos fazer à noite. E aí você começa à noite, e aquele lá é um péssimo horário para sua família. Sei lá, entende? Então, não tenha medo de testar coisas diferentes. Tem uma amiga minha que sempre faz na hora da janta. Chega, aqui o povo janta mais, né? Não, nos Estados Unidos o povo tem mais costume de jantar, não de almoçar junto. Então, senta na janta enquanto está todo mundo comendo. O pai abre a Bíblia, senta ali do lado e eles vão comendo, jantando e conversando. E é uma coisa super simples. Então, a minha dica seria simplifica. Pensa em quem a sua família é e não como é a família do fulano e do ciclano. E vai testando. Vai vendo o que dá certo com os seus filhos. Às vezes uma coisa super simples dá super certo e gera uma conversa legal e tudo mais. E vá com expectativa bem baixa. Não porque Deus vai fazer, o Espírito Santo ele age na vida dos nossos filhos. Eu digo expectativa baixa em relação à reação dos outros membros familiares. Porque a gente entra com uma expectativa tão alta, né? E não real também, não é justo também. Porque qual que é a nossa reação na igreja? Às vezes eu fico pensando, eu quero que meus filhos tenham uma reação, mas muitas vezes eu na igreja, no culto, tô assim, sabe, passada. Eu fico pensando, se o meu pastor tivesse a mesma expectativa em mim que eu tenho dos meus filhos, eu frustro ele grande parte do tempo, entendeu? Grande parte do tempo eu chego atrasada, não faça isso, mas entende? Ou eu tô assim, cansada, eu tô encostado no meu marido, entendeu? Dependendo do dia. Então, e aí a gente espera que os nossos filhos estejam assim, enquanto a gente lê a Bíblia, e que se não, poxa, isso aqui não vai dar certo na minha casa mesmo, entendeu? Não, expectativa bem baixa. Eu digo, parece feio falar isso, mas eu digo, não espere demais. Porque até por não se frustrar e não desistir, né? E também porque a reação por fora muitas vezes não mostra o que Deus está fazendo por dentro. Né? Muitas vezes a cara de tipo, ainda mais adolescente, né? Eu não tenho ainda, mas eu sei que adolescente muitas vezes faz cara de tipo, ai, que saco. Mas por dentro tá matutando aquilo na cabeça. A gente não sabe o que o Espírito Santo está fazendo no coração daquela criança, daquele adolescente, né? Então, E a palavra simples. de Deus não volta vazia, né, Kate? Não. Simples. Não faça um ponto de tensão. É possível algo ser prioridade sem ser uma regra inflexível, né? Sem ser uma coisa que vá trazer tensão e frustração na família. Então, algo ser prioridade não quer dizer que aquilo tem que ser feito em detrimento ao bem-estar da família, sabe? Então, muitas vezes a gente coloca uma coisa,
Tipo, tem que fazer toda noite, toda noite, toda noite. Aí chega um dia que tá todo mundo passado, estressado, e aquele não é o momento, mas a gente, pelo nosso legalismo, fala assim, porque se a gente não fizer, não, e acaba foi uma má ideia. Podia ter feito amanhã, no dia seguinte, podia ter. Então, assim, mantenha como prioridade, mantenha a constância, isso é importante, mas também a flexibilidade e a compreensão um com o outro também é muito importante, né? Muito bom. Kate, muito obrigada pela sua disponibilidade. Prazer Né? todo Foi meu. tão bom, tão rico, tão legal a nossa conversa. Né? Espero que aqueles que tenham estado aí conosco até aqui tenham aprendido, tenham enriquecido, né, com esse conteúdo e consigam colocar em prática o discipulado nas suas casas. Ok? Então, Kate, muito obrigada. Tu quer falar mais alguma Ah, coisa? não, só agradecer o convite, agradecer o espaço que você deu aqui. Obrigada, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Muito obrigada. Então tá joia. Gente, todos vocês, um beijo, boa noite, Deus os abençoe e nos capacite para essa missão tão importante que é a Amém. maternidade, né? Amém. Tchau, gente, boa Tchau, noite. tchau. Até mais. Até logo.